Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e comigo está ele, Jaime Júnior, e este é o nosso Tabelando Ideias. Sim, ele não está morto, o nosso carro-chefe da casa, o programa, na verdade, né, que fala sobre as principais notícias, acontecimentos, jogos, tudo sobre futebol brasileiro. E hoje o assunto, né, não poderia ser diferente. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, o duelo que lógico que tem um Cruzeiro ali correndo por fora, mas vamos ser sinceros, é o duelo da briga pelo título. A briga pelo título. Perfeito. Além dele, vamos falar sobre as polêmicas de arbitragem, né? Vamos falar um pouquinho do que está sendo essa questão aqui de uma semana. Sempre é um tema forte, né? Mas de umas semanas para cá se intensificou, principalmente porque o time do nosso amigo aí foi operado um dia desses. E por último, o duelo dos desesperados, né? A lanterna dos afogados com Vitória e Santos, jogo que vai rolar hoje, segunda-feira. Vamos fazer esse pré-jogo aí, falar das nossas expectativas. Então, no mais é isso. E aí, Jaime Júnior, como é que você está, meu amigo? Estou bem, estou cansado, final de semana agitadíssimo de várias bebidas alcoólicas ingeridas, de várias lamentações. Estou de amarelo em homenagem ao Mirassol, que machucou o meu time, fez eu cancelar ontem minha assinatura do Premier. Esse ano eu estou limpo do São Paulo, graças a Deus. Não verei mais jogos esse ano. O que aconteceu com o São Paulo esse final de semana? Humilhação, mais uma para a história. Ai, ai, vamos, a gente vai deixar um tempinho aí pra você desabafar aí. Mas, rapaziada, antes de tudo, ia pedir para vocês já deixarem aquele like, se inscreverem no canal, compartilharem o nosso canal, esse conteúdo para as pessoas que vocês conhecem, que curtem futebol, no grupo da resenha. Segue o nosso arroba lá no Instagram, arroba Decifra Futebol, muito fácil. Tem no TikTok também. Então, hoje, inclusive, vai sair vídeo curto lá, já está pronto, vai ser postado junto com esse vídeo aqui para dar uma bombadinha lá. Então, segue lá, porque vai sair muito conteúdo de vídeo curto também, além dos vídeos aqui no YouTube que vocês já conhecem. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto e vamos falar deste duelo maravilhoso, o jogo que entregou tudo, né? Entregou gol, entregou emoção, entregou clima quente, polêmica de arbitragem, né? Lógico, né? Todo mundo sabia. Acho que assim, infelizmente, né? Falando sobre a arbitragem, a gente já imaginava, né? Pela pressão que se criou durante toda a semana, né? Antes do jogo, né? Depois do jogo contra o São Paulo, especialmente, todo mundo já. Ah, vamos ver contra o Flamengo. Ah, o Flamengo vai ter que jogar contra não sei quantos. Aí os Palmeiras falando, ah, vão querer compensar para o Flamengo. Enfim, a gente vai entrar. 3-2 para o Flamengo. Gols de Pedro Arrascaeta e, cara, deu branco aqui, de quem foi o outro Jorginho. gol? Jorginho perfeito de pênalti. E o Palmeiras com um gol do Vitor Roque, que não cansa de meter gol, né? E um gol do Gustavo Gomes. E primeiro de tudo, cara, eu queria começar falando, né, sobre como foi um jogo assim, por mais que tenham sido 5 gols, eu acho que foi um jogo de detalhes, sabe? Tipo, de dois times extremamente cirúrgicos, porque assim, puxando a estatística aqui, você já vê, ó, grandes chances criadas, na verdade, pro Flamengo e uma pro Palmeiras, né? Então você já vê que é um jogo ali que são dois dos melhores times, dos dois melhores times do Brasil e dois dos melhores das Américas, se não os dois melhores times de todas as Américas, né? Assim, você pode pegar algum time ou ali, sei lá, da MLS, do México, mas em questão de investimento, de grandeza, tudo isso, para mim, hoje em dia, Flamengo e Palmeiras. E o que você achou desse jogo, meu amigo? Cara, eu vi o jogo completo. Acho que essas polêmicas de arbitragem para mim são polêmicas porque tá todo mundo debatendo, mas para mim são lances muito simples. Acho que o VAR agiu certo em todos os lances. Acho que diferente do que aconteceu no jogo do São Paulo, onde não era interpretativo, o de ontem era interpretativo, então
se desse o pênalti seria bem dado e não deu, segue a vida. A falta do Bruno Fux não foi nada do Pedro, para mim é lance de jogo total. Também não achei nada. Mas, pô, acho que o Flamengo usou o fator caso, o Flamengo tem dois extraterrestres ali na frente, que é o Pedro Arrascaeta, o Palmeiras tem só um, que é o Vitor Roque, já que o Veiga parou de jogar futebol. E foi no, você falou, detalhe, lance individual ali de gênio dos dois. E acabou acontecendo a vitória do Flamengo. Acho que o Palmeiras resistiu bem até. Decepcionante a atuação do Andreas, né? Que estava todo mundo muito interessado para saber como seria a atuação Sim. dele. Eu acho que O clima não tava jogou gostosinho bem. para ele no estádio. Não jogou bem. Então, acho que ontem não. Acho que ontem o Flamengo, não sei se sagra campeão brasileiro, porque tem muita coisa. Eu acho que ainda tem muito erro de arbitragem para acontecer aí. Mas foi um puta jogo. Realmente entregou o que a gente esperava ali. Cara, assim, entrando mais no que foi a partida, eu. Primeiro pelo lado do Palmeiras, cara. Eu acho que o Abel, dentro daquilo que se tinha à disposição, fez o correto na escalação. Assim, ele tentou o Maurício ali na do Evangelista, eu acho que isso fez muita falta, principalmente porque na hora de sair jogando, eu tava achando que os meias, né, e os atacantes estavam muito distantes da defesa do Palmeiras, né? Eu acho que não querendo justificar o erro do Aníbal ali no gol do Pedro, mas você percebe, né, que ele fica com a bola, eu acho que ele demora muito para ter a tomada de decisão, só que você vê que ele não tem muito suporte ali, ele não tem alguém chegando ali com uma condição boa de ofertar uma linha de passe para ele para o time conseguir progredir a partir disso, né? E eu acho que o Evangelista faz muita falta nisso. Porém, eu acho que o Palmeiras até foi de certa forma melhor no primeiro tempo. Eu acho que assim, saiu o gol muito rápido ali, né, do Arrascaeta, e assim, a gente meio que já pensa, pô, a atmosfera toda vai pro Flamengo ali, o, o Palmeiras vai sofrer um baque emocional, mas, pô, baque emocional e Abel e Uhum. Palmeiras não são coisas que não combinam, né? E eu acho que o Palmeiras consegue controlar até de certa forma o primeiro tempo, até que sai o pênalti ali, e aí um lance atrás do outro, aí o pênalti, depois a falha do Aníbal, e aí é a questão, né? Você tem um jogador como Pedro e Arrascaeta, você não pode errar, tá ligado? Você não pode errar, é jogo de erro zero, assim. Por mais que eu acho que o Palmeiras tenha controlado mais no primeiro tempo, o Flamengo foi mais letal. No momento ali que o Flamengo cochilou, e assim, eu vi muita gente reclamando ali da arbitragem, que não parou pro Danilo entrar. Eu acho que o próprio Flamengo cochilou. Eu acho que o Flamengo podia ter, pô, para o jogo na falta, tá ligado? Faz alguma coisa, chuta a bola para fora. Alguma coisa tinha que ser feita ali para você corrigir Uhum. essa superioridade ali. E aí o gol sai justamente no momento que tinha um a menos. E foi justamente isso. Na brecha que o Flamengo deu, e o Flamengo se defendeu muito bem no jogo. No momento que deu a brecha ali, sai o gol do Vitor Roque. Mas, igual você falou, o Andreas também não fez uma boa partida. Eu acho que essa perda do Evangelista poderia ter sido corrigida com uma partida mais. Como é que eu posso dizer? De mais protagonismo do Andreas. Acho que claramente você tem um fator emocional ali, psicológico, que é bem forte nesse jogo, né? Pô, é o primeiro jogador da história a chegar num É. time sendo um ídolo, sendo que nunca jogou por ele, né? Que loucura. Mas essa desconexão da defesa com o ataque, né? De você não ter esse intermédio, eu acho que foi o que mais dificultou a vida do Palmeiras. Eu acho que isso tem muito a ver também com a volta do Pulgar e como um cara que tá assistindo muito Flamengo esse ano, eu acho que o meio-campo ideal, por mais que o Saul seja muito bom, eu acho que o meio-campo ideal do Flamengo é Pulgar e do Jorginho, porque o Pulgar ele consegue dar esse equilíbrio que o time não tem quando é Saul e Jorginho, assim. O Flamengo tem muito problema na transição defensiva, principalmente quando tá jogando esses dois, porque são dois caras, querendo ou não, que são mais de bola no pé, né, de dar longas posses ao time, né, são dois caras que quando o time tá com a bola ali, eles vão fazer a diferença, eles vão ser sensacionais, né, o Jorginho, porque, pô, precisa nem falar, o Saul com a capacidade incrível de jogar de primeira, de ditar o ritmo do jogo e de combinar ali com o Jorginho, de conectar o meio com a defesa com o ataque. E
Só que o Pulgar, ele é o cara, assim, ele não tem a qualidade que o Saul tem, na minha visão, com bola, mas ele é bom. Ainda assim, ele tem uma ótima qualidade com a bola. E ele tem uma entrega sem bola ali, uma capacidade de pressionar, de recuperar a bola, de ser tanto um primeiro como um segundo volante. Quando eu digo primeiro ou segundo volante, é tipo, ele pode ser tanto um cara mais defensivo ali para proteger a frente da área, como ser esse cara que salta para pressionar, para marcar em cima. O Flamengo acabou nem fazendo tanto isso assim no jogo, né? Principalmente no segundo tempo, o Flamengo ali baixa um pouco as linhas para justamente jogar ali com o resultado, né? E chamar o Palmeiras para cima para você ter a transição depois. Mas acho que sobre o meio de campo essa batalha entre Palmeiras ali um pouco desconectado e um Flamengo com mais preenchimento de meio foi algo que foi muito decisivo na minha visão para o jogo. E como eu falei, a dupla, eu queria até saber o que você acha disso, porque falei bastante no início do ano, principalmente nas lives da Fute Rico, de como eu não enxergava, pelo menos da maneira que no panorama que a gente tinha ali no momento, Pedro Arrascaeta jogando juntos no esquema do Felipe Luiz. Eu acho que assim, se você olha para o talento dos caras, você pensa, pô, você tem que fazer uma concessão para eles dois jogarem, tá ligado? Você tem que dar um jeito, Wesley. O Felipe Luiz, o papel dele como técnico é ele pegar os melhores jogadores dele e tirar o melhor de todos eles e fazer com que eles se encaixem. Lógico que não é tão simples assim, né? Você acaba perdendo algumas coisas, mas para mim o mais importante ali da postura, principalmente do Pedro, né, que foi quem teve que recuperar a vaga dele no time titular, é a atitude dele, marcando, pressionando, roubando a bola. O gol Querendo, dele, tá querendo. justamente. Pois é, mano. Ele voltou a querer mesmo. Então, assim, pro Flamengo, uma puta notícia, porque tecnicamente, na minha opinião, pelo menos, é o melhor centroavante do futebol brasileiro, assim. O Vitor Roque agora entrou na disputa de vez com ele, né, na minha visão, mas tecnicamente o Pedro, cara, não tem igual. Não tem igual. Ele é muito diferenciado. A assistência É. dele é inacreditável, cara. O Rossi que tá, inclusive, já dando um spoiler aí, spoiler o caramba, né? Porque o vídeo vai sair ao mesmo tempo, então o, o vídeo curto lá que eu fiz pro Reels e Shorts e TikTok, enfim, ele é justamente sobre essa jogada do Flamengo, né? Eu nem falo exatamente sobre esse gol contra o Palmeiras, eu falo sobre o gol do Luiz Araújo contra o Botafogo, que é numa jogada dessa, que o Botafogo sobe para marcar, encaixa todo no Flamengo, e aí o Rossi faz o lançamento, e aí naquele lance lá foi o Cebolinha que ganha a primeira disputa, mas nesse foi o Pedro, né? Inclusive, Pedro, toda vez que ele ia para cima do Fux ali, que foi o principal duelo dele, ele jantou ele, ganhou todos. Mas queria saber o que tu acha também dessa duplinha aí, Pedro e Arrascaeta. É, não tem como não jogar junto, não tem que colocar, né? Nem que você abra a mão de um cara lá do meio para marcar mais. Quem pode. Tem que ter cara para decidir jogo. Realmente jogo grande contra o Palmeiras, o que vai ter agora contra o Racing. Então, o Flamengo precisa desses caras, porque esses caras, num dia ruim, eles ainda conseguem entregar números, sabe? Então, é complicado. Eu acredito que o jogo de quarta agora contra o Racing, ele vai entrar também com os dois. E se não entrar, vai ser um erro. Pois é, eu acho que uma coisa interessante da gente notar, até em termos de estratégia, escalação ali de quando esses dois jogam juntos, é que nos dois jogos que eles jogaram, né, Botafogo e Palmeiras, nenhum deles foi Saúl e Jorginho, né? Teve Nos dois ele o foi o Everton Estudiantes Araújo. também, o Estudiantes também, a ida. Eu não lembro que eu sei que o Pedro jogou com o Arrascaeta, só não sei se era o Saul jogando, ou o Jorginho tava fora, eu acho, não sei. Conferi agora aqui pra tu. Foi o gol até com 12 segundos de jogo, sei lá, um minuto de jogo. Deixa eu ver aqui. É o jogo da ida que tu diz, né? Isso. Feito, cadê? Formações. Saúl e Dela Cruz. Ah, Dela É, Cruz. Dela Cruz. Tá vivo ele, né? É bom que seja tá. dito aí. Dela Cruz tá vivo, galera. Pela Mas Suíça. o. Dela. Maldade. Mas o. Cara, o que eu tava falando mesmo? Ah, da escalação, né? Contra o Botafogo, ele usa o Everton Araújo mais o Jorginho, e nesse jogo, Pulgar e Jorginho. Então, assim, Tava vendo que ele tava vendo de usar o Saul como o Gerson tava jogando ali pela direita ali. Vamos ver, sim. né? Às vezes rola.
Ele não parece ser o maior entusiasta do Luiz Araújo, não. Embora coloque ele para jogar. Eu acho que ele botou para jogar até, falando do Luiz Araújo, né? Nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acho que foi mais por uma questão sem bola, né? Porque o Luiz Araújo ele tem uma entrega muito grande, né? Ele marca muito, ele dá carrinho, ele volta para marcar, ele pressiona a saída de bola, assim. Eu acho que é mais. Por mais que eu. E olha que eu gosto, eu acho que é até pouco utilizado o Luiz Araújo ali Sim. na, no momento de atacar, porque eu lembro que o Flamengo ele usava muito, né, o lado direito nesse primeiro semestre lá com o Gerson e o Wesley, né? Lógico que o nível cai bastante, mas, pô, dá para você tentar emular algo parecido ali com o Luiz Araújo sendo esse canhoto jogando do lado direito, trazendo para o meio, com a passagem de um lateral, né? No caso ali, o lateral desse jogo foi o Emerson Royal. Acho também que mais por uma questão sem bola ele fez um bom jogo, assim, ganhou muitas disputas, muitos duelos, O mas gol assim, foi nas costas dele, né? mas com bola eu não sou o maior fã dele. Eu não sou o maior fã dele Eu digo, o de gol do jeito nenhum. Vitor Roque ali foi nele o gol, né? É porque é complicado também, porque a defesa estava sobrecarregada no momento, né? Então, mas realmente foi nas costas dele. Mas igual tá falando, assim, no ataque, é lógico que fica prejudicado, porque, pô, você sai de um Gerson e Wesley para Luiz Araújo e Emerson Royal. Nossa, como eu queria ter esses dois no meu time, mas no ponto de vista do Flamengo, né, é um declínio, com certeza. E nosso amigo, alguma coisa para falar do nosso amigo Samulino? Rapaz, o que eu vou falar? Eu já falei, esses caras que vêm. Esses caras têm muita grife, pô. Os caras é ruim, os caras é fraco. Os caras, se jogasse aqui desde o começo, estaria no time menor, com todo respeito ao time menor. Tem como, os cara vêm achando que é dono do futebol e vem aqui, não é assim. Assim, São Paulino. São Paulino no que vem tá na Arábia ou vai estar lá nesses mercados alternativos, velho. Vai vender. Rússia, São Paulino, o Michel não deve nada a ele, velho. Michael. Nada, nada, nada. É 6 por meia dúzia. A diferença é que um foi mais. Foi quanto o Samulino? 20 quantos milhões de euros? 2 milhões de euros. É, bicho. Tipo assim, eu nem acho ele ruim, é porque. Não, lógico que não acho ele ruim, né? Porra, meu sonho era ele no Santos. Meu sonho. Eu buscava ele hoje de carro lá no Rio pra ele jogar no Santos. E deixava ele lá na portinha lá do CTR Pelé pra ele treinar. Perfeito. Mas pô, quando tu pega o preço é foda, né, mano? Porque tu paga um preço desse no jogador, no jogador, tu espera decisão, gol, assistência, mas assim, eu enxergo uma contribuição dele muito grande, igual eu falei. Eu acho que do mesmo jeito que eu enxergo o Luiz Araújo como um cara que entrega muito sem bola, que corre muito o tempo todo, que fisicamente é muito bom, ele vai, ele volta, ele pressiona a saída de bola, o Samulino ele se encaixa nisso, mas assim, né? Pô, tu vai pagar 20 e tantos milhões pro cara, um teu ponta ser um cara para marcar. Então, tipo, complicado, né? Mas o Flamengo ganhou, o Flamengo pode gastar isso no cara, tá ligado? Uhum. Não faz nem a menor falta para eles e estão aí brigando por título do mesmo jeito. Só para finalizar o assunto da partida em si, né? Para a gente depois entrar nesses temas aí da arbitragem, falar um pouquinho do Palmeiras, que eu acho que assim, né, teve alguns destaques individuais. Eu acho que o Gustavo Gomes, cara, é impressionante o que esse cara faz. Ele é muito bom. Ele é muito bom, assim. Ele é uma máquina de vencer duelo, velho. Ele, tipo assim, tu vê os gols do Flamengo, todos são em cima do Fux, tá ligado? Todos são em cima do Fux. E não é nem querendo chamar o Fux de ruim, porque eu acho um bom jogador até, principalmente com bola. Ele é muito, muito bom passador. Mas a questão ali é quando você tem um centroavante como o Pedro, tá ligado? Você, da minha visão, o ideal era era o duelo do Pedro ser o Gustavo Gomes, pô, que é o cara mais confiável que você tem para travar um duelo individual contra um jogador do nível que seja, né? E no caso ali foi o Fux, eu acho que o Fux ficou bem abaixo nesse confronto, principalmente nos duelos defensivos. Murilo fez falta, né? Porque aí quando se trata de duelos defensivos ali, seja pelo alto ou por baixo, eu acho que o Murilo ele tem claramente um nível bem superior ao Fux, mas fisicamente de um tempo para cá, né? Nem só esse ano. De um tempo para cá, o Murilo tem sido muito instável, né?
E basicamente foi isso. O Palmeiras, Vitor Roque não cansa de meter gol, tá jogando muito, cara. Ele tá com a confiança. Eu acho que a confiança que faltava para ele no primeiro semestre dá para ver que ele tá tendo agora. Acho que a mudança de formação beneficiou muito ele, porque se você lembra do Vitor Roque no Atlético Paranaense, ele jogava sempre numa dupla de ataque. Foi o momento que ele assim, ele chegou a jogar um pouquinho ali no Cruzeiro, mas primeiro o time dele, o time que projetou ele, que ele melhor jogou até hoje, tirando esse momento no Palmeiras, foi o Atlético Paranaense e foi jogando numa dupla de ataque. E faz muito sentido jogar ele com o Flaco, mais que o Flaco não tenha feito lá um grande jogo. Mas o Vitor Roque, cara, sim, ele pega a bola, ele arrasta marcador, ele recebe a bola na Bom, profundidade. Ele briga pela tá bola. confiante também agora, então. Não, e abriu, chutou, pô. Abriu, chutou, ele tá doido, ele tá bem demais. Então, agora vamos entrar na parte chata, né? Vamos falar um pouquinho de arbitragem e desses lances capitais da partida. O primeiro lance, o pênalti no Gustavo Gomes ali, a reclamação, né, de pênalti no Gustavo Gomes, na verdade. Eu cheguei a ouvir o áudio do VAR, ele fala assim que o braço que o Gomes já estava em movimento e o braço do Jorginho ele já está completamente estendido, né? Então por isso ele entende que não houve intensidade para fazer o pênalti, né? Isso, o áudio do VAR. Eu, honestamente, eu tenho uma opinião que é um pouco curiosa. Eu acho que o VAR acertou em não chamar, mas eu acho que o árbitro de campo deveria ter dado. Tipo assim, Uhum. porque, pô, tu para pra pensar, tu vai subir pra cabecear. A gente, sim, já jogou bola, tipo, e não falou profissionalmente, mas jogar bola na pelada. Você vai subir pra cabecear, pô, e você já tá no movimento, qualquer deslocamento que você sofre ali, externo, né, de outro jogador, ele te atrapalha muito, assim, eu vi até acho que foi o Caio Capita falando assim, vai que ele ia cabecear em diagonal, e devido à carga que o Jorginho fez nele, ele acaba passando um pouquinho e perde o ângulo ali do cabeceio. Uhum. Pô, isso se configura claramente como uma falta na minha visão. A questão assim, a primeira vez que eu vi o lance ali, eu fiquei, tá, não sei se tem intensidade, mas o fato dele já estar subindo para cabecear é o que me deixa com a pulga atrás da orelha, né? Ainda mais porque se você for reparar bem, o Jorginho, não é que ele, tipo, ele sobe e, tipo, é uma disputa por espaço ali, tipo, os dois subindo ali, você tem um braço para lá, um braço para cá, completamente normal, se fosse isso. Mas o Jorginho, ele nem sobe, né? Ele nem disputa a bola, ele perde ali no duelo mano a mano, o Gustavo Gomes consegue se desmarcar dele, e aí você vê claramente ele vai só Sim. empurra ele. Só que eu digo que eu acho que o VAR acertou em não chamar porque a gente parte da premissa que o VAR ele tem que ser pouco intervencionista na partida, né? Então, partindo desse pressuposto, eu acho eu acho que, tipo assim, era demais, tá ligado? Era demais. Ele chamar naquele momento ali, até porque parecia que o Wilton tava bem de frente pra jogada. Então, assim, se no entendimento do árbitro ele não foi pênalti, o árbitro fala, pô, eu vi o lance aqui, estava na frente, não achei pênalti, então é isso, tá ligado? Porque eu não acho que também tenha sido algo tão escandaloso pro VAR chegar a intervir. Tipo, sei lá, o pênalti o pênalti que deveria ser marcado no Tapia, né, contra o Uhum. Palmeiras. Ele é um lance escandaloso que não foi marcado, como não foi esse caso. O que você acha desse lance? Do Jorginho? Isso. É o que eu falei, eu acho que é um lance interpretativo. Eu acho que tem gente que vai achar pênalti, tem gente que não vai achar. A questão é a regra que o VAR. O VAR tá aí para não dar esse tipo de pênalti. É diferente, que nem falou, Galo. Você vê os caras, alguns jornalistas aí que não gostam de falar de arbitragem, né? E curiosamente todos têm uma ligação com o Palmeiras. É complicado, velho. Tipo, quer comparar o lance com o lance do São Paulo, comparar com o jogo do São Paulo, sendo que o do São Paulo, se tu chega lá na sala do VAR e pergunta, aí, gente, quem achou o pênalti? 7 pessoas que estão na sala, os 7 vão levantar, pô. A mão. O de ontem ali umas 4 levanta, umas 3 levanta, fica meio Não, é dividido. bem Então, mais então o debatível. VAR fez o papel dele. Concordo com você, como eu falei, acho que se marcasse o pênalti estaria bem marcado, um flamenguista não poderia reclamar, mas
palmeirense não pode reclamar de nada, não. Pelo amor de Deus. Felipe Luiz chegou até a falar isso, né, na entrevista. Uhum. É porque é isso que me dá raiva, tá ligado? Tipo, porque isso aí é jogar pra torcida, mano. Assim, eu entendo, ele é o porta-voz ali da torcida do Flamengo e, tipo, pô, por essa visão ele tá completamente certo. Mas é isso que me irrita profundamente, tá ligado? É sempre um jogar pra torcida, ainda mais que tá essa briga institucional entre Palmeiras e O Abel, Flamengo aí. o Abel também, o Abel Não, ele, o Abel é o campeão nisso, né? Pra não o falar aqui que eu Abel ele tô falou, defendendo o fala Palmeiras. tanto, e no jogo de São Paulo ele falou que não tinha visto o lance ainda. Ontem Eu, ele viu o lance rapidinho, já deu a opinião dele, então, tipo, é tudo farinha do ele, mesmo saco, velho. Todo mundo quer ganhar o jogo. exato. Não tem muito o que fazer, não, velho. Exato, não, tipo, e o Filipe Luiz, que era um cara que parecia tão esclarecido, tão, tipo, temos que mudar o futebol brasileiro e essa cultura, e não sei o que, um cara que jogou a carreira toda na Europa. Ele chega aqui, mano, é o que eu falo, o sistema que ele parece que consome, pô, tá ligado? É porque se o Felipe Luiz perde o jogo ontem, o Felipe Luiz já entrava pressionado por uma Libertadores. Então Sim. tudo interfere muito, e aí, tipo, pô, é foda, velho. É foda. Não, e eu sempre falo, velho, eu não, honestamente, eu não acho que tenha abertamente, assim, abertamente, logicamente, não vai ter, né? Mas não, acho que não há um time, uma conspiração da CBF pro Palmeiras ganhar o Brasileirão, ou pro Flamengo ganhar o Brasileirão, sei lá, pro Cruzeiro ganhar o Brasileirão, ou para ferrar alguém propositadamente, né? Mas eu acho que é sempre assim, lógico que o apito ele sempre vai pesar pro maior time, não tem jeito assim. Pô, vamos lá, se tem um Juventude e Flamengo e tem aquele lance lá do Jorginho, só que é um lance, vamos supor que é um lance a favor do Flamengo no Maracanã. Tipo, tu tem alguma dúvida de que o juiz daria o pênalti? Tipo, alguma dúvida? Eu não tenho a menor. Não, E é não é tudo, foda. né? E tudo isso faz parte, tipo, de todo um contexto ali institucional, assim, de pressão, de força das diretorias dentro da CBF, das federações. E é tudo um contexto, poder financeiro, poder de publicidade, de bilheteria não, né? De audiência, né? Mas eu acho que é sempre um negócio que acaba na mesma coisa, é sempre jogar pra torcida, tá ligado? Ninguém tá interessado em discutir a arbitragem de verdade, porque a arbitragem ruim é cortina de fumaça pra diretoria ruim, tá ligado? De diretoria que erra e não quer assumir o erro e quer terceirizar a culpa. Quando eu acho que assim, e eu falo, eu já falei pra você, eu acho que o São Paulo foi assaltado contra o Palmeiras, assaltado. Mas você sabe como é que é você sabe que o Casares é tudo que ele queria para Uhum. desviar a atenção, tá ligado? Ele quer, gente, parem de perceber aqui toda esses jogadores horrorosos que a gente É, contratou. hoje teve mais uma dele. Mais uma? Qual? A semana passada ele deu uma entrevista coletiva falando do superávit de 66 milhões que vai ter no ano, de diminuimento da dívida, e hoje sai que o São Paulo está devendo 3 meses de salário e direito de imagem para os atletas. E que ele aumentou o bicho, caso classifique para Libertadores. Mas por isso Aí teve superávit, né? Pô, corte de gastos. é Cortou três foda, meses. mano. É puxado lá. Eu já abri mão, eu tô O mandato dele vai até quando? até Não é o dele, final né? do ano. Até o final do ano é até o final do Paulistão, não sei. É um dos É, dois. bicho. Pelo menos tá acabando, né? Pensa por esse lado aí. Mas quem que vem depois dele, né? Eu acho, eu já tô certo que o Crespo vai pedir pra sair. O Crespo não vai ficar nessa bagunça aí, não. E aí, veremos. Bicho. Enfim, o que eu tava falando é da cortina de fumaça, né? Assim, eu não tenho dúvida de que o Casares ele tava doidinho pra ter um negócio desse, uma polêmica dessa, pra ele transferir a responsabilidade. Do mesmo jeito que Marcelo Teixeiras fazem, do mesmo jeito sei lá, o BAP faz, que tipo, toda essa. O Textor, nossa senhora, como ele fez Uhum. isso em 2023, tá ligado? Falando que havia um esquema claro e ele tinha as informações e não sei o que, e nunca foi comprovado nada assim. Eu não acho que em 2025, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, né? Mas eu não acho que em Claro. 2025 exista um, um esquema, sei lá, como foi em 2005 a máfia do apito, né? Que
Você teve, de fato, um esquema de manipulação de resultados ali em prol, não necessariamente do Corinthians, mas de um esquema de apostas mesmo, né? Uhum. Mas eu não acho que exista isso hoje, até porque a quantidade de informação que a gente tem e qualquer. Para vazar esse negócio é muito, muito fácil, sabe? É muito jornalista com muito contato, setoristas, cada vez mais amigos não de jogadores, mas de diretorias e cartolas e afins. Então eu acho que é difícil você ter algo na mesma proporção, mas você tem aquilo que eu falo que é a compensação. O critério da arbitragem é a compensação, na minha visão. Porque a gente sempre reclama de critério, mas eu acho que tem um critério. E o critério é: o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. O Flamengo caiu matando, matando. Assim como todos os outros times, e corretamente Uhum. fizeram em reclamar do Palmeiras. Só que é o que acontece no primeiro lance capital do jogo ali. Um pênalti que, na minha visão, igual eu falei, não acho que foi absurdo, mas eu acho que foi pênalti. Mas eu acho que ele, com certeza, se fosse um lance parecido ali, tipo, discutível, pro Palmeiras, antes de qualquer outro lance capital do jogo, ele jamais, jamais, jamais daria o pênalti. Não porque ele quer roubar pro Flamengo, mas ele sabe da pressão, tá ligado? Ele sabe de tudo que rodeia essa questão. Por exemplo, se esse lance é depois do pênalti pro Flamengo, eu tenho certeza que ele daria o pênalti. Certeza absoluta. E esse que é o problema, tá ligado? A decisão dos árbitros sempre vai variar de acordo com o contexto prévio daquilo, não com o que foi o lance em si, mas o que rolou antes. Então, por exemplo, assim, pô, teve um lance polêmico ali que ele não deu para tal time ali no jogo. Pô, aí ele fica com aquilo na cabeça, fica com aquilo na cabeça. Eu tenho certeza que os caras ficam pensando, cara, fudeu, vão falar de mim no programa de arbitragem que eu roubei os caras. Aí tem um lance pro outro time, que foi, em tese, o roubado no primeiro lance, o beneficiado no primeiro lance, e aí ele passa a ser o prejudicado. Então, tipo, é sempre assim, tá ligado? Você vai compensando ali, vai compensando aqui. Oh, é. Lógico que a gente vai pegar em decisões gerais, o Palmeiras, de fato, é o time que foi mais beneficiado pela arbitragem nesse campeonato. Assim, sem dúvida nenhuma, mas igual eu falei, eu acho que tem muita questão de força institucional da Leila. O Palmeiras é um time muito forte nos bastidores, então isso conta, querendo ou não, não deveria contar, mas conta. Então, sobre esse assunto chato de arbitragem, você tem mais alguma coisa a falar, Jaime? Não, meu amigo, tudo bem esclarecido. E teremos muitas compensações até o final do campeonato ainda. Tem 10 rodadas aí, vai ter. Tem clássico, tem jogo grande vindo por aí, vai ter Palmeiras e Cruzeiro ainda. Vixe, véio, vai ter pano para manga aí. Enfim. Vamos para o próximo e último assunto, né? Último assunto oficial, porque teremos um desabafo de Jaime Júnior no final do programa. Mas vamos falar sobre o duelo dos desesperados. Santos contra Vitória na Vila Belmiro, hoje, segunda-feira, 9h30 da noite, em Vila Belmiro. E o Vitória, que vem de uma vitória, né? Uma redundância maravilhosa, No contra clássico. o Bahia, né? No clássico. Bavi, vi esse jogo, fiquei como Santista, fiquei bem puto que a porra do Bahia vence o Flamengo, vence o Palmeiras, espanca o Grêmio e perde por Vitória. Inacreditável. É. Mas, Vitória que vem numa sequência, numa crescente aí, com Jair Ventura, outro cara que eu tenho um apreço gigantesco, né? Treinou meu time, foi muito bem aqui. E eu vou Bom, até bom puxar a treinador. sequência aqui. Oi? Bom treinador. Deve ser, sim. Enfim, a sequência do Vitória aqui. Desde a chegada do Jair Ventura, perde para o Grêmio fora de casa por 3-1, vence o Ceará em casa por 1-0, perde para o Vasco naquele jogo louco lá, 4-3, gol no finalzinho, expulsão, tudo aconteceu naquele jogo contra o Vasco, derrota de 4-3 contra o Vasco, e vence o clássico Bavi por 2-1, também jogo com expulsão ali, teve até um episódio engraçado, né, que foi o Eric, né, que foi expulso, né, Dudu. nesse lance. Dudu, perfeito, que ele entra no segundo tempo, né, expulso, e o Jair Ventura, ele fala, né, que
Ele falou antes do Dudu entrar que pô, cara, eu só não quero. Só não pode ser expulso, irmão. Só segura a onda, não seja expulso. E aí ele acaba sendo expulso, mas aí o Jair Ventura até fala assim: tem expulsões e expulsões. Aquela ali era uma expulsão correta, assim, ele fez a coisa certa, sacrificou pelo time e tá tudo certo. Porém, Uhum. porém, eu até comentei isso aqui com você antes, a quantidade de desfalques que o Vitória tem para esse jogo de hoje, desfalques É. importantes, né? Como eu falei, o Dudu é um reserva, mas Camutanga, o zagueiro titular, Eric, titular, e Renato Kaiser, também titular. Esses três, mais o Dudu, todos suspensos para esse jogo, não jogam contra o Santos, então, assim, vitória que, lógico, né? Se fosse um ótimo time, não estaria nessa situação. Além de tudo isso, de estar jogando fora de casa, de estar pressionado, tem pelo menos três desfalques muito importantes, né? Porque o importante a gente falar como o Camutanga nesses últimos jogos ele se tornou um pouco mais importante devido à linha de 5 que o Vitória passou a montar depois da chegada do Jair Ventura, né? Claramente numa tentativa de Uhum. proteger mais a defesa ali e a partir disso o time pensar em algo mais, né? Apesar de ter tomado gol, acho que tomou gol em todos os jogos, né? Se eu não me engano, dessa sequência, talvez não tenha tomado contra o Atlético, ou contra o Atlético não, contra o Ceará. Isso. Tomou. São 4 jogos, 5 gols sofridos, né? Não é lá uma marca muito boa, mas para um time que tomou 8 um dia desses, tá ótimo tomar 5 em 4 jogos. Sobre Vitória, você que é Esse fã do jogão. trabalho de aventura, o que você acha do nosso Vitória? Porque já já eu vou começar a falar aqui. O Vitória vai ter que se superar hoje. A última vez que o Vitória jogou na Vila Belmiro, se não me engano, foi um jogo que o técnico do Santos era o Jair Ventura e o Santos goleou. Mas eu acho que vai ser um jogo que nem foi o do Flamengo e Palmeiras ontem, muito detalhe. É um jogo muito tenso. Acho que o Vitória Exato. tem que usar isso a seu favor, porque a torcida do Santos não é uma das mais pacientes que tem. Eu acho que é a menos. Então, Ah, se o Santos, se o Vitória conseguir segurar ali os 20 primeiros minutos, 25 ali, começar a trocar a bola, e eu acho que eles conseguem ganhar um pouco ali no psicológico do Santos, que é um time que várias vezes se perde em campo por estar sim. muito nervoso, é um time que está muito pressionado, é um time que tem jogadores ali que são bem questionáveis, que eu vi que talvez comece jogando hoje, que é o Igor Vinícius, Jogou o bem contra o Ilharão. Corinthians, né? Muito bem contra o Corinthians, inclusive. Não, mas ele no São Paulo ele só jogava bem os clássicos. O resto era tudo Justo, ruim. justo. E tem o Ilharão, né, que eu vi que parece que vai começar jogando. O Pois é, o Guilherme. João Schmidt suspenso. Isso. O time está suspenso. Mas. Não sei, é um jogo muito tenso, velho. Eu apostaria ali, tipo. Acho que o Santos é favorito pelo fator casa, por ter um time melhor. Mas eu acho que esse jogo é mais da vida pro Vitória do que pro Santos. Acho que o Vitória vai jogar todas as fichas. O Santos, embora tenha que jogar todas as fichas, o Santos ainda tem algumas coisas a ver no horizonte ali. Mas, como você falou para mim, se o Santos ganha hoje, o Santos já se salva e o Vitória já cai. Então, acho que é um jogo ali muito de psicológico ali. Se o Vitória souber usar isso a seu favor, acho que o Vitória pode sair pelo menos com um ponto da Vila, que já seria foda para eles. Pois é, porque eu acho que tem. Lógico que é um jogo tenso, mas ele tem. Olhando pro lado do Santos, você tem só um resultado que interessa, que é a vitória. Olhando pro lado do Vitória, você pode, lógico, se vencer, puta, incrível, com desfalques fora de casa, confronto direto, pô, sensacional. Mas um empate, pô, para eles, eu acho que tá ótimo, ainda mais porque o Santos, ele. Próxima rodada ele pega o Botafogo, aí depois pega o Fortaleza, e aí entra naquela sequência maluca de Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, né? E aí, né, se o Vitória pega Santos o não. Corinthians em casa e o Cruzeiro fora. Né, o Cruzeiro aí já. O Cruzeiro já é um pouquinho mais difícil, ainda mais Cruzeiro que fora, às né? vezes o Cruzeiro que tá entregando uns pontos, né, também, né? Perdeu pro Sport, Inclusive, pô, Ceará, Santos. quando a gente for pegar ali um.
for finalizar o programa ali, que a gente vai pegar o hot take de cada um. Eu já adianto que eu vou falar de Cruzeiro, né? Igual eu já falei, você vai falar de São Paulo. Mas Cruzeiro, ele tem essa, né? Assim, ele é um time que às vezes joga melhor contra o time bom do que contra o time ruim, né? É, Enfim. Só para pegar aqui a escalação do Santos, provável, né? Porque ainda não saiu. Cadê? Aqui. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte ou Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Aí tá Tomás Rincon ou Ilharão. Eu imagino que vai o Ilharão. Eu vi que o Ricon tava fora, não sei. Ah, não, calma aí, na real. Será que eu olhei errado aqui? Eu tenho ela aqui pra você, meu amigo. Não, O olhei time do errado, tá Santos. certo. Porque o Rincon, igual você falou, tá machucado, tá certo. Aí é o Brazão, Ilharão, né? Escobar, Pérez, Adonis. Aqui no meu tá o Adonis Frias. E o senhor Igor Vinícius. O Ilharão, Zé Rafael Barreal, Olheiza, Guilherme Lautaro Dias. Isso, isso. Acho que a fonte que eu tava pegando aqui botou o Rincon barra o Ilharão, mas tá certo, o Rincon tá machucado. Acho que lesão na panturrilha, na coxa, talvez. Enfim. Igual eu falei, o Santos ele só tem um resultado que interessa. O Vitória, um empate estaria maravilhoso. E além de todos os aspectos táticos, eu acho que vai ser interessante ver como o Santos vai reagir contra um time que baixa o bloco, que defende numa linha de 5. Então o Santos vai ter que criar espaços, vai ter que achar espaços, o que tem melhorado até, né, com o E eu Vojvoda. acho que eu acho Pode que falar, esse pode jogo falar. é desconfortável para o Vojvoda, tá? Embora tenha Pois é. melhorado, eu acho que é um jogo desconfortável para ele. Porque, assim, o Santos, desde a chegada do Vojvoda, é um dos times que mais cria chance no Campeonato Brasileiro, cara. O Santos cria muita, muita chance. Só que o Santos é terrível em conversão e é terrível desde o início do Campeonato Brasileiro, não só a partir da chegada do Vojvoda, né? Porque o Santos tem, pô, o seu centroavante, e olha que eu gosto do Lautaro Dias, assim, pelo que ele vem fazendo pelo Santos, assim, sem Uhum. bola, sensacional o que esse cara faz, pô, ele se entrega muito pelo time, ele abre espaço, ele faz pivô, ele tem velocidade para cair nas costas da defesa, para receber bola na profundidade, mas ele é muito, muito aquém na finalização. E aí você pensa, tá bom, mas os pontos do Santos vão compensar. O Barreal pode até ser. Tá um ano Uhum. legal, acho que tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, 8 gols. Agora você olha o Guilherme não é um grande finalizador. Tá, e não é um cara, muito menos um confiável. O Roleiser é outro que é muito mais de criação do que de finalização, de decisão ali, né? Um cara muito mais da assistência do que do gol. E aí Sim. você vai baixando mais ainda ali as posições, então você vai tendo cada vez menos jogadores confiáveis para fazer o gol. E eu acho que o Vitória ele pode se aproveitar disso porque o Santos cria muita chance a partir de roubar a bola no campo de defesa do adversário. O Santos ele pressiona muito bem, ele tá pressionando muito bem os adversários desde que o Vojvoda chegou, inclusive uma mudança, parece que até fisicamente o Santos é muito melhor, além de estrategicamente, né? O Santos engoliu o Corinthians desse jeito no último jogo. Contra o Grêmio, roubou muita bola. Contra o Atlético Mineiro, que eu lembro que foi o primeiro jogo do Vojvoda, assim, com tempo, né, para trabalhar. O Santos já criou muita chance a partir de bola roubada no campo de ataque, mas eu imagino que o Vitória, ele não vai querer saber de correr risco perto da área, ele não vai querer saber de trabalhar a bola e sair com a saída de bola curta, construída, apoiada ali, até chegar a ataque. Bicho, é bola na frente e o Santos que se vire, porque assim, numa dessas, igual você falou, o torcedor do Santos, das mais impacientes que existem aí no Brasil, e ainda mais com um time perdendo muita chance, aí a agonia vai aumentando, e aí você soma isso com o momento do time, e com a Vila lotada, que pode ser 8 ou 80, né? Contra o Corinthians a gente viu 80, que foi um gol rápido. Cara, eu não vi aquela atmosfera na Vila há muito tempo, véio. E é muito... Cara, e quando a Vila tá daquele jeito, é muito difícil ganhar do Santos lá. Essa é a atmosfera Uhum. que a gente fala assim, por mais que a gente tenha até esquecido, de certa forma, como que isso funcionava, né? Porque o Santos era, eu não sei se ainda é, mas eu lembro que, sei lá, uns 3 anos atrás eu tinha visto um dado que o Santos era o melhor mandante
em Campeonato Brasileiro no século. É o com melhor aproveitamento. E eu já vi muito jogador falar da dificuldade que é jogar na Vila, mas isso foi se perdendo com o tempo, porque o Santos vem tendo times horrorosos, né? Horrorosos que mais irritam o torcedor do que trazem ele pro lado. E a torcida do Santos aí, já criticando a torcida do Santos, é das mais impacientes, bicho. Assim, a torcida do Santos é muito chata, pô. É muito chata, assim. Ainda mais lá em Santos, que lá em Santos, bicho, é só fui lá ver um jogo esse ano, pô, com um brother meu. Cara, é doideira, assim, porque você tem os véi, cara. Os véi, eles são os mais chatos de todos, porque são os caras que viu Pelé, aí É. viu. Ou o pai dele viu o Pelé e conta a história, e o cara viu a geração do Robinho. O cara é o mal acostumado, tá ligado? Então, tipo assim, ele vê o Guilherme, ele não vai apoiar esse cara nunca. Tudo bem que o Guilherme é um exemplo extremo, mas assim, tu pega outros caras, tipo assim, ele já fica, isso tudo é uma merda e não sei o quê, e aí já começa a vaiar, a xingar. Então, essa atmosfera em si pode ser prejudicial para o Santos e o Vitória pode se aproveitar disso. Um jogo muito nervoso e eu acho que, além de tudo isso, o Santos tem que dar peso 3, 4, 5 para esse jogo, porque precisa começar a se planejar para o ano que vem para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos aí. Que é o Santos chegar sempre na reta final ali sem saber como que vai ser o ano seguinte e com um planejamento sempre muito tardio. Eu vi que o Santos precisa saber se vai continuar na Série A para saber se vai participar de uma competição de pré-temporada que vai ser feita fora do Brasil, que o Santos foi convidado, mas depende de saber se vai ter o Neymar e se só vai ter o Neymar se continuar na primeira divisão e só vai ter um orçamento de time de Série A. Se continuar na Série A, né? Porque há muito tempo você já não tem mais aquelas cláusulas paraquedas, né? De quando o time cai da Série A para a Série B, você ganha aquele aporte ainda bem parecido com o que era na Série A, o que deixava até a disputa mais desigual, né? Na minha visão. Na minha visão, não, né? Com certeza. Mas é o jogo da vida do Santos, assim. E vem menos mal que venceu o Corinthians e provavelmente na melhor atuação do time do ano, talvez, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos é sensacional. Você vem embalado, eu vi que a Vila vai. Os ingressos estão. Eu não vi se já estão esgotados, mas estavam praticamente esgotados, que eu não tinha olhado. Então, assim, vai ser casa cheia, a Vila vai estar bonita, então o Santos tem que se Não, né? aproveitar disso. Clima de Oi? final. Clima de final. É jogo de 6 pontos. Assim, infelizmente, falando como Santista, a vitória, o triunfo do Vitória contra o Bahia, ele acabou sendo um pouco broxante, né? Porque, tipo, se eles perdem e o Santos ganha esse jogo, o Santos abriria 9 pontos de vantagem pro Vitória, que é o primeiro No time aí primeiro do turno, Z4. o Santos ganhou lá, né? Ganhou com o gol Então, do Amada. Vitória vai querer devolver. Tá repreendido. É. Inclusive, o gol do Guilherme esse jogo que, minutos antes de fazer o gol, ele perde um gol inacreditável, cara. Eu É lembro isso o que gol é. de cabeça que ele fez. De A cabeça, gente né? tá vendo juntos esse jogo lá Eu na não casa do lembro. PH. Pode ser. Aí o Santos acabou perdendo essa oportunidade, assim, se eles perdem pro Bahia e o Santos vence hoje, abre 9 pontos com um jogo a menos, aí eu acho que, assim, pensar já no ano que vem, tá ligado? Falando de rebaixamento, honestamente, eu já acho que já tem 3 times rebaixados. Assim, o Sport tá rebaixado há muito tempo. O Juventude, Ontem o treinador já entregou também os pontos também. o que ele falou? Foi demitido? Pensar em 2026, né? Ah, perfeito, então. Mas Eu ainda tenho a crer que o Juventude pode sair. Principalmente se ganhar o jogo dele hoje contra o Bragantino em casa, pode ser que. é, mas acho Tem muito que. difícil. Fora que o 23 pontos Juventude só. perdeu pro. Juventude perdeu pro Fortaleza em casa. Isso que E o Fortaleza que é perde para foda. todo mundo, né? Inclusive, né, A além torcida desse confronto tem que contra o. abraçar. Vou falar. Pode falar. Não, diga, a torcida tem que abraçar o Juventude agora. Tipo, Sim. se o Juventude ganhou, o Juventude vai para 26 pontos. O Juventude tem Ele uma já passa o sequência ali Fortaleza, fica que 2 do Vitória. é interessante. Pega o Bragantino em casa hoje, pega o Grêmio fora depois, que é um clássico local, e depois pega o Palmeiras em casa.
fizer 4 pontos nessa sequência aí, vai para 27. E acho que no. Eu não sei se a última ou a penúltima rodada do Juventude é contra o Santos e lá no Alfredo Jaconi. Juventude e o Vitória e o Juventude trampam um contra o outro, ainda pega o Sport, que já tá no limbo já. Ah, não, o Assim, esporte já foi, não tem jeito. tem que ver. Rodada após rodada, tudo muda, né? Também. Se o Santos ganha hoje também, o papo já é outro, então. É, se o Santos. Acho Será? que tudo passa muito por a chance desses outros times, assim, que. Honestamente, eu não tenho essa confiança que você. Não é nem confiança, né? Essa luz no fim do turno que tu enxerga aí pro Juventude, eu não enxergo muito, assim. Mas tudo isso passa por um tropeço do Santos hoje, né? Vamos ver como que vai ser esse jogo. Qual que é o seu palpite aí pro jogo de hoje? Cara, 1-1. 1-1. 1-1. Tomara o seu cu, velho. Pô, cara, eu tô confiante que vai ganhar, mas eu não acho que vai ser fácil, não, velho. Eu posso falar 2-1 nos acréscimos de virada pro Santos. O Santos vai começar perdendo esse jogo. Não, Veremos. não, perdendo não. Perdendo não. Porque se começa perdendo, não ganha nem fudendo. Então vai ser. O Santos vai abrir 1-0. Vai tomar um empate, assim, numa bola aérea. Porque assim, o Vitória. Aqui vai a dica pra vocês, aqui, o ouro. Se vocês viram 2 jogos do Santos, você já sabe. É bola parada, pô. Faz umas 2, 3 jogadinhas ali ensaiada. Bicho, esquece. O perigo vocês vão levar. Tem que fazer o gol, né? Mas perigo vocês vão levar. Então, assim, vai ser 1-0 pro Santos. O Vitória vai empatar na bola aérea. E no finalzinho, o Santos vai fazer um gol. Robinho Júnior. É isso. Roteiro. Robinho Júnior. Tem que se apegar, né, irmão? Tem que se apegar. Perfeito. Então, sobre Vitória e Santos e zona de rebaixamento e briga lá na degola, foi isso. E agora, para finalizar o programa, né? Esse foi o último assunto oficial. Agora vamos para os nossos hot takes aqui. Começando. Eu vou começar porque vamos deixar o melhor para o final, né? Falar do Cruzeiro um pouquinho, assim, bem rapidinho. Que eu vi uma galera falando: ah, não descartem o Cruzeiro ainda. O Cruzeiro ainda tem chance. Honestamente, rapaziada, eu acho que o Cruzeiro já tá num lucro, pô. Você tá na semifinal da Copa do Brasil e outra, eu acho que o Cruzeiro é o favoritaço para a Copa do Brasil, favoritaço. Assim, pelo menos em termos de qual time é melhor, qual trabalho é melhor, o Cruzeiro é tudo isso entre os 4 times que sobraram na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro eu já falo isso há muito tempo. No início do ano eu apostei que o Cruzeiro não brigaria nem ferrando pelo título. Calaram minha boca, né? Muito por conta da saída do Jardim, do crescimento do Caio Jorge, que virou o Ronaldo Fenômeno, né? Tipo, muitos outros fatores ali, algumas contratações ali que não pareciam tão boas como, sei lá, um Christian, mas com a chegada do Jardim melhoraram muito esses jogadores e fizeram um sistema que faz muito sentido, está fazendo muito sentido. Só que o Cruzeiro ele tem uma questão ainda a ser resolvida na minha visão, e que isso demanda tempo, que é jogar contra time, saber jogar contra qualquer time. Porque o Flamengo, quando, por exemplo, ele ontem termina com menos posse de bola que o Palmeiras. Uhum. O Flamengo, ao mesmo tempo, ele é capaz de ganhar um jogo com 80% de posse de bola, 70% de posse de bola, contra um time extremamente retrancado. E é justamente isso, é você ter repertório, assim. O Cruzeiro, ele é muito, talvez o melhor time do Brasil com campo aberto para jogar, tá ligado? Que aí você tem Christian carregando a bola, Matheus Pereira pifando todo mundo lá na frente, o Wanderson carregando muito forte nesse arranque, os laterais passando, o Caio Jorge que tá com, cara, assim, uma força física impressionante, assim. Quando eu falo Ronaldo Fenômeno, lógico que guardadas as devidas proporções, né? Mas eu falo no sentido de ser aquele cara que ele pega a bola, ele começa a arrancar conduzindo ela e parece que não tem como parar, pô. É bizarro mesmo. Eu lembro do gol dele contra o Botafogo, foi exatamente assim. Ele pega a bola no meio campo, ele para dentro do gol, pô. E só serve o Matheus Pereira, né? Mas o Cruzeiro é muito forte nesse tipo de jogo. O time que. Por isso que eu falo que o Cruzeiro parece que é melhor contra time bom do que contra time ruim. Porque geralmente os times, os melhores, são times que jogam com a linha mais alta, tentam pressionar o adversário lá em cima. E é isso que o Cruzeiro gosta. O Cruzeiro gosta dos times que se expõem para ele ter esse campo para correr, para jogar.
mas contra times que baixam o bloco e estacionam o ônibus na frente da área, é quando o Cruzeiro tem muita dificuldade para jogar. Muita dificuldade mesmo. Contra o Sport foi assim, contra o Ceará foi assim, contra o Santos. Não, o Santos até é foda falar, porque o Cruzeiro amassou o Santos no jogo, né? Mas mesmo perdendo, né? Mas assim, Não. tiveram vários outros confrontos que foram nesse estilo. E eu acho que é muito disso que falta para o Cruzeiro brigar pelo título. E não acho que tem que ser visto como uma coisa ruim. Pô. O Cruzeiro, ano passado, chegou na final da Sul-Americana, classificou para quase classificou para a Libertadores, né? Acabou perdendo a vaga ali na última, penúltima rodada para o Corinthians. Mas eu acho que eles estão galgando o caminho certo, ele tá indo de pouquinho em pouquinho, e assim, ano que vem, depois de você passar um ano todo ali brigando praticamente o ano todo nas cabeças e perder um fôlego no final, muito por conta também do elenco, né? Porque eu acho que isso pesa ali na conta, o elenco do Cruzeiro é bem inferior a Flamengo e Palmeiras, né? Com certeza, não só na minha visão, imagino que você também pense assim, mas ter esse repertório a mais, né? E isso demanda tempo. O Leonardo Jardim agora vai ter uma pré-temporada dele para ele tentar trabalhar essas questões, para ele pedir os reforços que ele enxerga Uhum. interessantes ali para você melhorar o repertório desse time mesmo. Então, assim, tem chance? Tem. Acredito que vai ganhar? Honestamente, nem ferrando, porque tem confronto direto contra o Palmeiras que pode ser decisivo, mas você tem um jogo a menos que ambos os times, né? Então ambos os times, Flamengo e Palmeiras, então eu acho muito difícil do Cruzeiro se manter nessa disputa, por mais que a distância seja pequena, né? Pequena entre aspas, né? Porque faltam 10 rodadas, então qualquer distância ali de 4, 5 pontos é muita coisa para você tirar de times tão regulares como Flamengo e Palmeiras, que inclusive eles podem terminar com a maior pontuação de campeão e vice da história, eu vi que eles podem chegar a mais de 90 pontos os dois, então a gente Uhum. caminha para uma disputa e nível, assim, quando eu falo nível é em relação à disparidade para os outros adversários, mas nível Liverpool e City ali, Liverpool do Klopp e City Guardiola na Premier League. Então, quer complementar alguma coisa sobre o nosso cabuloso? Acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Acho que o que você falou está muito bem esclarecido já. Perfeito, então. Então, agora, oficialmente, para concluir o programa, Jaime Júnior, que fez um post. Puta, podia ter tirado um print para botar isso aqui, né? Jaime Júnior fez um post em luto, né? Ao falecido clube dele, em homenagem póstuma ao São Paulo Ao Futebol Clube, falecido, que velho. morreu, né? E São aí, Paulo Jaime? ontem o São Paulo fez provavelmente o seu pior jogo do ano. São Paulo com 40 segundos já levou um gol. São Paulo está à mercê das suas péssimas contratações e do seu presidente, que vende os garotos a preço de nada e contrata jogadores que o salário deles no final pesa igual e jogadores que são ruins. Não é nem um jogador que quebra galho, que antes fosse um quebra-galho. São realmente jogadores ruins, como o Rigoni, como o Tapia, como o Dineno. E, cara, o São Sonharam com o Paulo, Marcos Leonardo e acordaram com tapa e de Neno. São Paulo tem que pensar em ano que vem, velho. São Paulo já para mim o ano já acabou, não acho que vá para Libertadores. Também acho que tem que ter uma reformulação geral. A gente sabe que a vida não é FIFA não é Brasfoot, mas desse elenco atual aí, o eu tinha falado semana retrasada que eu manteria o Marcos Antônio, o Alan Franco, o Rafael, o Lucas, o Wendel, E o Oscar? O Alan Franco e o Oscar. Eu falei que eu daria o Paulista pro Oscar e pro Wendel. Pô, mas o Wendel não dá. O Wendel ele machuca. Todo jogo que ele entra, ele machuca. E dessa vez ele machucou de novo, de forma séria. Não vai voltar mais a jogar esse ano. São Paulo não pode pagar um salário de atacante para um lateral que não joga, embora ele seja o melhor lateral do time. O São Paulo tem que mandar os zagueiros deles embora todos, tem que reformular essa zaga toda. Arboleda. Arboleda, tchau. Alan Franco, tchau. Ferrarese, Acabou o tchau. amor? Ferrarese, tchau. Sabino, nem sei por que está ali. Rafael Tolói
quando joga bem, mas também é de vidro, já é velho também, então tchau. Gosto muito, para mim o Tolé é o melhor zagueiro do São Paulo, só que o cara chegou, foi colocado para jogar e machucou e já tá à Ah, mercê mas, do à mas aí mercê dá pra botar na do cota do Paulistão, igual tu falou, do Oscar e do Wendel. o Wendel não teve o Paulistão, o Wendel não jogou, o Wendel ele joga e machuca. O Oscar beleza, o Não, Oscar ele não, o Oscar nem joga, ele só machuca, né? O Oscar machuca no treino, pô. O Oscar é foda. O Enzo Dias, o São Paulo vai gastar dinheiro nesse cara. O São Paulo tá cogitando gastar 11 milhões no TAP aqui, pelo amor de Deus, gente. Tem como, o TAP é muito esforçado, mas é ruim. É ruim, ela é ruim. Aí, pô, aí ano que vem vai voltar o Caleri e você vai fazer o quê? Vai usar o Caleri de novo, o Caleri desgastado com a torcida. Então, pô, não tem como, tem que reformular geral. O São Paulo tem que brigar para não cair ano que vem mesmo e reformular a parada e torcer para não cair e torcer para o Crespo não abandonar o barco. Porque eu tô achando, as entrevistas dele, ele tá muito no foda-se, cara. Ele tá e que se ele e que ele e que ele caia, tipo assim, atirando na diretoria mesmo, fudendo a diretoria. É, a gente sabe que ano que vem o Casares vai sair, vai entrar alguém da chapa dele. Casares queria doar a base para o Marinax, e não conseguiu ainda, graças a Deus. Então, o São Paulo está largado, o São Paulo está sucateado. Acho que dias piores virão. Não vejo como melhorar. Uh, E ontem foi muito humilhado, legal. ontem era para ter sido 5-6. Esse elenco aí só tem que ficar o Rafael e o Marcos Antônio mesmo. E se o Lucas não quiser reduzir salário, é tchau também, porque jogador aposentado aqui já tem vários já no elenco já. Luciano é tchau também? Tem que sair, porque o ciclo acabou. Como é que Ele é? vai sair. O ciclo acabou. Eu não queria que ele saísse, mas ele parece que ele já tá também com a cabeça ruim lá. A torcida já não tem muita paciência com ele também. O Crespo me escala TAP ao invés dele, então acho que já tá tudo muito desgastado pro Luciano ali. A nossa sorte é que o Crespo teve uma sequência de vitória boa e o Luciano estava encapetado quando chegou. Porque senão o São Paulo estaria brigando para cair, como eu imaginei que fosse brigar com o Zubeldia. Que vai levar o Flusão pra Liberta, né? É, O que tu tem a dizer disso? inacreditável. Rapidinho, rapidinho, só queria saber o que tu acha do Aquele Zubeldia. jogo contra o Juventude é inacreditável. É inacreditável. Ele vai levar. O primeiro ano dele é bom. Os primeiros jogos dele, na real, é bom. Você que ama muito Fluminense e Zubeldia, certeza que torce muito pelo É, bem de vamos, e deve ganhar hoje, tá? Acho que o Fluminense vai ganhar o jogo hoje. Vasco, né? Perfeito, então. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o nosso Tabelando Ideias de hoje. Falamos aí sobre Flamengo e Palmeiras, a disputa pelo título, uma pitadinha de Cruzeiro, polêmicas de arbitragem, a briga lá embaixo, esse jogo de 6 pontos entre Santos e Vitória desta segunda-feira. Então, se você gostou do vídeo, rapaziada, se você teve a paciência de assistir a gente aqui nessa 1 hora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, nos grupos de resenha, nos grupos de futebol. Por favor, espalhem a palavra do Decifra Futebol. Nos sigam lá, tanto no Instagram como no TikTok. Hoje sai o primeiro vídeo do TikTok, né? Inclusive, tem vídeo lá, vai sair vídeo no Instagram também. Já saiu, né? No momento que sai esse vídeo, Uhum. já saiu o vídeo lá no Instagram, Decifra Futebol, não tem ponto, não tem underline, é só Decifra Futebol, muito simples, em ambos, o arroba é o mesmo, tanto no YouTube, como no Instagram, como no TikTok, para facilitar para vocês, vou deixar tudo aqui na descrição, e deixar a rede social do Jaime aí também, que lá ele sempre também tá divulgando o conteúdo. Então é isso, rapaziada, muito obrigado pela audiência e pela paciência, tamo junto, Valeu. até uma próxima, valeu!